Olá, galera. Hoje nós vamos entrevistar o pastor André Valadão. Ele vai contar um pouquinho para a gente do seu testemunho e de como foi a vida dele e como ainda é a vida dele de filho de pastor. Olá, André, tudo bom? Uma alegria ter você aqui conosco, viu? André, como que foi a sua infância como filho de pastor? Porque quando eu era criança, os diáconos, eles me perseguiam muito, sabe? Porque eu era uma criança muito ativa e eu recebia muitas repreensões dos diáconos. Mas como é que foi com você? Olha, um filho de pastor, ele tem uma vida um pouco diferente, né? Ele tem uma vida onde o pai, ele exerce um chamado, uma vocação, não uma profissão. Profissão é muito diferente de vocação. E meu pai me ensinou isso muito cedo. Ele me ensinou claramente que o que ele tinha na vida dele era uma vida diferente de uma vida comum. Então eu cresci já tendo uma consciência que a minha vida como criança, como adolescente, não seria igual a dos meus amigos, dos meus colegas. E isso foi muito claro para mim. E com isso eu tive um ensinamento claro de saber admirar meu pai na vida que ele tinha. Então ele sempre, ou era uma visita, ou era uma pregação em uma igreja, e ele sempre me mostrava o lado daquilo, o prazer daquilo. Olha, hoje você vai com o papai em um lugar onde essa pessoa está passando esse problema, e olha só, nós vamos ajudar essa pessoa. Então sempre era um sentimento, ele conseguia passar um sentimento e um chamado muito maior do que as dificuldades e adversidades que a gente vivia mesmo na nossa vida, né, pequeno, com situações financeiras e também da própria igreja em si, né? Então eu vivi uma vida foi muito prazerosa, assim, a minha infância como filho de pastor. Eu aprendi a gostar da igreja, ele me ensinou isso muito bem. E ele tinha um aspecto muito forte. Meu pai, na igreja e em casa, era a mesma pessoa. Então eu tive um pai que, quando eu via ele na igreja, eu podia dizer sempre, é a mesma pessoa. Então eu não tive um conflito, né, que infelizmente muitos filhos, né, têm, porque vem mais um personagem do que uma realidade. E comigo não, comigo ele é isso ali mesmo. Então isso me ajudou muito como um filho de pastor e me ajuda hoje a criar meus filhos, a ser quem eu sou com eles, em casa, num shopping, na escola, em cima de um púlpito, a mesma pessoa. Então eu tenho tido esse prazer, assim, tem sido muito bom. Então desde a minha infância, meu pai foi essa mesma pessoa e me ensinou de uma maneira leve olha, filho, você não pode fazer isso aqui, né? As pessoas te conhecem, as pessoas sabem, né, da nossa vida, mas de uma maneira que me privilegiava, não que me podava. Mas olha que bênção, filho, porque você não pode, por exemplo, chegar tão tarde em casa, frequentar certos lugares, ter relacionamento com algum tipo de pessoa nessa sua fase de vida, mas sempre mostrando de uma maneira muito boa, assim, me ajudou muito. André, tendo a graça salvadora de Deus e transformadora como background dessa pergunta, eu queria saber, houve algum momento rebelde na sua vida, que você não queria nada com nada, ou que você até talvez tenha se desviado? Houve algum momento assim na sua vida? Tive. A minha decisão efetiva. Eu, com 8 anos de idade, eu já era salvo, batizado com o Espírito Santo, já tocava, já compunha, já tinha uma experiência com o Espírito Santo muito forte. Mas com 19 anos de idade, foi a decisão da minha vida. Foi com 19 anos de idade, saindo de relacionamentos conjugais mesmo, né? Essa coisa da adolescência e tal, e tomando uma decisão na minha vida. Eu me lembro claramente, foi num domingo à tarde, na casa dos meus pais, dentro do meu banheiro, eu fiz a oração que eu vivo dela até hoje, onde eu falei: Senhor Jesus, eu quero viver para o Senhor. Eu vou viver o que o Senhor tem para a minha vida,
eu quero ser um homem usado pelo Senhor e não vou olhar mais para trás. E desde então, desde os meus 19 anos de idade, foi uma decisão minha. Eu tive muita gente que orou por mim. Eu tive pregadores internacionais, pessoas conhecidas, profetas. Muita gente colocou na mão na minha cabeça, orou por mim, profetizou. E glória a Deus. Mas eu precisava decidir. E eu precisei, e essa decisão foi o que marcou a minha vida para sempre. Foi uma escolha. Não foi um anjo que desceu do céu, não foi um profeta que liberou uma palavra, foi uma coisa minha no meu banheiro de casa, onde eu fiz a oração e dela eu vivo até hoje, em escolher ser um homem de Deus, assim, dar o meu melhor para buscar ser uma referência de Deus. André, o seu pai é um homem muito conhecido da nação, inspira muitos pastores e pessoas. Como que é ser filho do seu pai? Uau, eu acho que como todo filho a gente passa por todas essas fases, né? A fase do quem é o pai super-herói, o pai amigo, depois o pai que quase vira um inimigo, na verdade, nessa adolescência, nesses conflitos. E hoje ele volta a ser para mim, não um herói, mas um exemplo mesmo de pessoa. Então, ser filho do pastor Márcio é um desafio pessoal, porque ele é uma pessoa extremamente dinâmica, uma pessoa, é um empreendedor, trabalhador. Então, tudo que você faz, não que ele gere isso, mas você tem a consciência de que ele já caminhou nesse caminho. Então, é sempre bom. Na verdade, o que eu mais vejo hoje na minha vida é que eu tenho um conselheiro. Eu tenho alguém que ele não fica no meu pé. Eu tenho que ir atrás dele. Porque quando eu menos espero, ele já foi. E quando eu o procuro, ele me aconselha, ele me guia, ele me ajuda, me mostra o caminho. Então é muito bom, mas é desafiador, porque é um homem que faz, que conquista, que avança. Então ele sempre me incentiva a melhorar, ele sempre me incentiva a alcançar o que Deus tem realmente para a minha geração, mas valoriza muito, sempre valoriza o que eu faço, assim, é muito gratificante. Então eu tenho com ele como que eu posso dizer assim, uma amizade mesmo, é meu amigo, meu pai é meu amigo. Meu pai é alguém que a gente conversa, a gente discute, a gente fica sem se falar. Acontece várias vezes, a gente fica 10 dias sem se falar, porque tá um meio que com raiva do outro, 15 dias fica sem se falar mesmo, né? E depois encontra, resolve, conversa e a gente caminha junto. Somos parceiros. Eu sou parceiro do meu pai na igreja, sou parceiro do meu pai no ministério dele, sou voluntário ali, sirvo com o maior prazer e estou ali com ele para o que der e vier. Isso nesses 15 anos de ministério pastoral que Deus tem me dado. Então eu caminho com ele nessa bênção. Então quando está em família, é filho, é falar de comida, é falar de neto, é falar de esposa, futebol e tudo. E quando são as coisas de Deus, a gente fala. Quando temos metas, a gente se difere um do outro, mas cedemos para cumprir o que Deus tem para nós. E isso é vida de filho com pai, eu acho, sabe? E ele é novo, meu pai tem 66 anos, mas eu já olho para ele assim e tento buscar, quando eu estou com ele, ser intenso mesmo e viver tudo que eu tenho para viver com meu pai. Você acha importante um ministério específico para filhos de pastores? Eu acho que o ministério para filhos de pastores é um ministério tão importante e essencial nesses nossos dias. Nunca a igreja foi tão grande, nunca a porta de entrada foi tão grande, mas também a porta de saída nunca foi tão grande. Muita gente vem, muita gente vai. E muitos desses que se vão são filhos de pastores. E o ministério para filhos de pastores, eu acho que a suma importância é entender que o pastor principal da nossa vida é Jesus. Ele é o sumo pastor. Meu pai é um pastor exemplar, mas ele é humano, ele erra, ele tem muitas falhas, tem muitos defeitos. E eu conheço muitos defeitos do meu pai. Mas como ele é para mim uma referência de homem, eu passo por cima de todos esses erros. Eu passo por cima
Porque o meu amor por Jesus tem que ser maior do que a referência de pai. Apesar de Deus ter me privilegiado em dar um pai maravilhoso, mas que também erra e tem falhas. Então, o ministério de filhos de pastores, esse trabalho que vocês têm, ele é um ministério de cura e de envio, porque muitos filhos de pastores têm um legado de continuidade, têm o legado da sucessão. E isso não deve ser um peso, isso deve ser leve, isso deve caracterizar o seguinte: meu pai é meu pai e eu sou eu. Eu não vou ser meu pai e nem meu pai pode ser eu. Se eu tenho um chamado de sucessão, ele vai acontecer diante do que Deus tem para a minha vida como filho de pastor. E eu não posso carregar um peso que não é meu. Eu não posso carregar na minha vida uma carga que Deus não colocou na minha, colocou na vida do meu pai. Mas se eu tenho um chamado, eu vou ser feliz, cumprindo o chamado que Deus deu para mim, sucedendo, continuando. E eu acho isso muito importante. O filho do pastor ter esse cuidado, ter essa paz e saber caminhar com o exemplo do pai, com o que ele fez de certo e também com o que ele fez de errado. E não tomar isso como dor, tomar isso como um aprendizado para não cometer os mesmos erros. Entrevistamos hoje o querido André Valadão. Tá aí o nosso De Filho para Filho. Até o próximo. Um grande abraço. Até mais.